Hoje queria conversar com você sobre um tema, dar uma certa continuidade ao que o pastor Ideu falou no domingo passado e que tem mexido conosco, assim como pastores, a importância do seu propósito, do seu destino. E hoje queria fazer uma introdução. Eu vou passar para você muita informação. Por isso que eu coloquei no PowerPoint para poder caminhar de um ritmo. Até posso passar depois o PowerPoint para os apacentadores, os líderes de grupo familiar, para que possam dar uma revisada. O ponto de partida desse assunto, ele é muito importante porque nosso ponto de partida não somos nós mesmos. Nosso ponto de partida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A leitura da palavra de Deus, ela precisa acontecer a partir do entendimento do reino de Deus. E quando nós lemos a partir da nossa vontade, da nossa cosmovisão, da maneira como nós vemos o mundo, nós nos embaralhamos nas Escrituras e ela fica fechada para nós. E quando a lemos a partir do entendimento do reino de Deus, a Escritura começa a se abrir na nossa busca. Ela não vem de uma vez, ela vem progressivamente no sentido assim de compreensão da palavra de Deus. E eu queria começar com você a partir do texto lá de Efésios capítulo 4, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. A carta aos Efésios, ela é uma carta bem concisa, bem como toda a Escritura, né, bem resumida, bem densa na sua compreensão. E a primeira parte, ele fala sobre toda a obra da salvação de Jesus, toda a manifestação do reino de Deus que veio por meio de Jesus. E quando começa no capítulo 4, ele vai e trabalha a implicação prática, aquilo que aborda e toca as nossas vidas. E eu ressaltei aqui 3 palavras. A palavra vocação é o convite para a salvação. Você foi convidado para a salvação em Cristo Jesus. E isso se refere ao seu chamado divino, a um novo estilo de vida, um novo estilo de propósito, uma nova busca na sua vida, um novo foco de vida. É a sua vocação. E o seu chamado tem a ver com o fato que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou pelo nome, para ser filho, para ser filha. E aí já começam os nossos pequenos conflitos, quando nós começamos a entender que nós somos filhos e filhas da parte de Deus. E a palavra digno é uma palavra que pode ser traduzida como estar em harmonia ou estar em acordo, ter uma coerência de vida daquilo que a palavra de Deus diz e a sua vida, o seu dia a dia. O que a palavra de Deus diz, a sua maneira de pensar, o que a palavra de Deus diz e seus relacionamentos. Haja uma coerência. Ou, às vezes digo assim, estar à altura de viver de acordo com o seu chamado e a sua vocação. E o seu chamado e a sua vocação não está em acordar, se alimentar e trabalhar, voltar para casa, se alimentar, dormir, levantar no próximo dia, pagar as contas, e ir correndo atrás dos boletos, correndo atrás das necessidades. Essas coisas muitas vezes podem nos desviar. E hoje o chamado eu quero te chamar a você trabalhar no seu coração uma maneira digna de viver o seu chamado e o seu propósito. Uma pergunta estranha que normalmente nós não queremos fazer. Você tem medo da morte? Todos nós, por natureza, que Deus colocou no nosso coração, nós resistimos à morte. Até um certo ponto. Até nós entendermos que nós cumprimos com o nosso chamado. Uma vez, escutando o testemunho do pastor lá da Colômbia, ele sofreu 4 atentados. O primeiro foi uma facada, que ele estava evangelizando numa favela. E o último foi que as facções lá se posicionaram e no sinaleiro após o culto,
uma moto parou do lado e eles descarregaram uma metralhadora. Ele levou uns 4, 5 tiros, a esposa levou 2 tiros, e ele ficou dias, teve que se mudar para os Estados Unidos para proteger a sua vida, e dias na UTI. E quando ele voltou, ele cunhou uma frase, disse: o homem de Deus, a mulher de Deus só morre depois que ele cumpre o seu propósito. E há um propósito na sua vida, e esse propósito, na verdade, ele fica te incomodando. A sua insatisfação que você tem lá no fundo, com as coisas, consigo mesmo, ou com as circunstâncias, com as suas finanças, com os seus projetos, esse incômodo profundo do seu coração tem a ver com o seu propósito. Porque ele é maior do que a sua vida, é maior do que os seus pensamentos, e ele está ali constantemente trabalhando para que o Espírito Santo quer trabalhar, né, o seu coração. E quando você olha para o apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu propósito. Ele disse: de quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele diz: eu combati o bom combate, completei a minha carreira, fiz o que tinha que fazer, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, quando você olha para Paulo, você vê que ele tinha uma clara confiança. Quando se falava sobre a vida e a morte, até num outro texto em Colossenses, ele fica debatendo: será que eu vivo? Será que eu morro? Será que eu já... Não, mas eu não completei ainda a minha tarefa para servir a igreja, então eu opto pela vida. E ele cumpriu o seu propósito, seu destino, e por isso ele podia descansar. E aqui o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o Espírito Santo, inspirando ele, disse assim: ande de modo digno da sua vocação e do seu chamado, para que você possa cumprir com o seu propósito e obter a alegria de ter cumprido bem a sua carreira. Para que a gente consiga entender aquilo que Deus tem preparado para nós, existem 5 perguntas para um andar digno. E eu vou usar às vezes aqui a palavra sucesso na vida, que é esse andar digno. Existem 5 perguntas que todos nós de alguma forma precisamos responder no seu jejum, na sua oração. Nessa semana quero convidar você a sentar e orar e conversar com Deus a esse respeito. Cada uma das perguntas é um universo por si só, por isso que eu estou dizendo que é apenas uma introdução, porque cada um dos assuntos eles são muito amplos, né? E elas são a fonte, quando a gente olha assim, para tudo que controla o ser humano, que motiva a construção de um prédio, que motiva a conquista financeira. Essas perguntas, elas estão dentro de nós de alguma forma, e às vezes nós nos esbarramos, e hoje você está sendo confrontado com elas, eu estou sendo confrontado nesses dias com elas, para que nos alinhe dentro daquilo que o reino de Deus estabeleceu para as nossas vidas. E elas são a fonte dos nossos problemas, quando não temos respostas claras sobre eles. Tem muito a ver com nossos sentimentos. Eles estão ligados quando não tem uma resposta clara aos nossos sentimentos, a nossa alma, ela fica confusa, buscando em algum lugar para se agarrar e encontrar descanso. Elas são a fonte também de muitos lares desfeitos, de muitos divórcios, de muita corrupção, de tudo de mal que acontece na nossa nação tem a ver com essas 5 perguntas. Primeira delas, as 5 estão aí, né? Não coloquei em ordem. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que eu sou capaz de fazer? Para onde estou indo? Boas perguntas, né? E merecem uma resposta boa da palavra de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas. Quem eu sou, ela é difícil de responder, e a maioria das pessoas não se dá muito com essas perguntas, com essa pergunta, porque ela pode ser assustadora. A segunda pergunta, de onde eu vim, é uma pergunta que podemos quase dizer assim que 99% da população mundial não tem clareza sobre isso. E eles acham que de onde eu vim tem a ver com a sua etnia. A terceira pergunta
Por que eu nasci? E muitos não responderam essa pergunta para si de uma forma segura, descansada. A quarta, também aí mais de 90% da população, e é uma das perguntas que mais tem mexido comigo nos últimos meses. O que você é capaz de fazer? Qual é o seu potencial? E a última, para onde estou indo, é uma questão de destino, né? Onde estou indo agora. Vamos lá, entrar um pouquinho em cada uma. Quem eu sou tem a ver com a nossa identidade. E é uma pergunta muito recorrente, e ela é sempre presente na nossa vida. O fato de muitas vezes as pessoas gastarem muito dinheiro para ter uma roupa de marca é sinal de alguma forma querer ter uma autoafirmação de usar aquela roupa, dizer quem ela é. Eu acho estranho às vezes, né? A gente usa uma roupa assim, eu sou garoto propaganda, né? Mas não me pago nada para usar a marca. Como assim? Para eu usar uma marca, ela tem que falar da minha identidade. E muitas vezes a gente gasta muito dinheiro para andar num solado, usar um instrumento para buscar se autoafirmar, né? Muitas vezes a busca de participar num grupo específico é para meio que se encontrar aonde quem eu sou. Outras procuram parecer outras pessoas, né? No cabelo, na roupa. Alguns falam assim, é meu ídolo. Quer dizer, a pessoa quem eu estou imitando, eu quero ser como ela. E a palavra de Deus é diferente nisso, né? E quando você vê a pergunta, me veio um texto que fala quem eu sou, e aí vai longe essa conversa, né? Quando Deus fala assim, você e eu, nós somos o quê? Uma raça, uma etnia, um grupo de pessoas eleita. Você é eleito. Nós somos sacerdócio real. Nós temos uma realeza em nós. Estava pensando em algumas roupas usadas hoje em dia, elas festejam o que é feio, festejam o que é pobre, e não festejam a beleza, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva. E aqui ele já dá uma resposta junto com a identidade, a fim de que a gente proclame as virtudes daquele que vos chamou, de novo, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você já tem algumas respostas em relação às 5 perguntas. Quando você se converteu a Cristo Jesus, e o Espírito Santo vem habitar na sua vida, o próprio DNA de Deus, ele é restaurado na sua vida. O seu código genético, ele precisa ser restaurado àquilo que ele era originalmente. E para isso precisa de cura, libertação, precisa trabalhar o seu código para que a sua reação, seus valores, seus pensamentos estejam alinhados com quem você é. E não seja que nem os irmãos lá que dizem assim, oncotô, poncovô, quem sou eu? Eu não sei como é que eles falam isso. A segunda pergunta é de onde eu sou, fala da sua origem, de quem é a sua fonte, da sua herança. E essa é uma pergunta que normalmente nós não fazemos, inclusive na igreja, da onde que eu vim. E aqui tem um mistério, porque é uma questão difícil de responder bate-pronto, e exigiria muito estudo da nossa parte e oração para descobrirmos em Deus. Mas veja esse mistério da vida de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, o que ele está falando?
Eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta para as nações. Quebra esse entendimento que eu nasci porque alguém teve relação. Você nasceu pela vontade divina. Deus olhou para você antes de você como óvulo, quer dizer, não como óvulo, como esperma, ter alcançado o óvulo, antes de todo esse processo acontecer, Deus já pensava, te conhecia pelo nome, sabia a sua identidade, sabia de tudo que Ele tinha colocado na sua vida. É um mistério isso aqui. Por que eu estou aqui? Fala de propósito, do chamado para ser. Né? E essa está ligada às duas perguntas: de onde você é, de quem você é e do porquê que você está aqui. Na verdade, as 5 perguntas elas são entrelaçadas. E o propósito do seu chamado de vida, ele é várias vezes abordado nas Escrituras, e quando você começa a perceber e entender o reino de Deus e buscá-lo, você vai percebendo que na sua vida há algo muito precioso. E uma das marcas da sua chamada, do seu propósito, está aqui em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer você coma, quer você beba, do mais trivial, da maneira como você come, da maneira como você bebe, ou qualquer outra coisa que você venha a fazer, você está nessa vida para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. E aí vem a pergunta, mas o que isso significa? Sabe a palavra digno? Que a sua vida honre a Deus. Que tudo que você faz, você tem um padrão diante de Deus, de como você fala, de como você pensa. Aquilo que honra a Deus é isso que permeia todos os seus atos, desde a comida até a bebida. Do mais simples. Tudo bem até aqui? Amém? A quarta pergunta, o que eu posso fazer, fala do seu potencial. E aqui, a nossa cultura, a cultura em que nós vivemos, a cultura endemoniada das nações, todas as culturas, elas são endemoniadas, elas são geradas no inferno, por isso que nós não podemos confiar nas culturas ao nosso redor, no jeito, da maneira, aquilo que foi lido hoje, não estarmos em conformidade com a cultura em que nós vivemos. A cultura ao nosso redor ensina que você deve de achar um emprego e ganhar a vida. Quanto que Deus pensa que você tem um trabalho para fazer, você tem um propósito para cumprir. E às vezes assim se diz, o emprego está me matando. Na verdade, você não está cumprindo o seu propósito, está te matando. Está tirando a vida, está te roubando a alegria, está te tirando o foco das coisas de Deus. O que você pode fazer? A nossa cultura, ela é medíocre ao nosso redor. É a média. Todo mundo está fazendo. Quer dizer, é uma linguagem medíocre. Que eu falo, eu quero viver conforme os outros. E você não, você é um filho. Você é uma filha de Deus. Você não é qualquer um. Você tem o nome de Deus estampado na sua vida. E o potencial que há na sua vida, quem pode mensurar? Uma prova na escola? Um passar ou não na faculdade? Ou passar ou não no vestibular? Quem define qual é o seu potencial? Às vezes, umas coisas simples, eu diz, eu tenho medo de falar em público. Quem disse? Seu pai celeste que falou isso? Eu não consigo orar. Hã? Quem disse? O que o seu pai fala a respeito? Eu não consigo perdoar. Seu pai fala diferente.
Nós vivemos, o nosso contexto que a gente está acostumado do império das trevas, é viver limitado segundo as finanças, segundo o nosso tempo e segundo nossas habilidades. Como essas coisas são limitadas, elas limitam a nossa maneira de ver e pensar as coisas. Quando a fé, ela é, o que é possível para a fé, para quem crê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus, diz o anjo para Maria. Quando Deus fala, eu preciso entender o potencial da palavra dele, da semente dele na minha vida. Abraão não olhou para a sua limitação, da sua fraqueza. Ele olhou para a promessa da parte de Deus. Nós estamos tão acostumados a pensar em termos de limitação que é difícil romper. E às vezes precisa dar um grito para romper. Às vezes precisa fazer uma coisa diferente. Às vezes é chegar, não aceito mais. Esse poder limitador das trevas sobre a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Tem um irmão aqui entre nós. Disseram para ele, quando ele era adolescente, que ele intelectualmente não era capaz. Bloquearam a vida toda dele com isso. E hoje está já com boa idade. E ele vive assim. Não, eu não consigo. Impressionante, né? A nossa cultura, ela nesse ponto, ela nos limita e gerou um sistema, até o sistema educacional, por isso que as escrituras dizem o mundo jaz no maligno. Ela fala os sistemas econômicos, educacionais, os sistemas de entretenimento, todos os sistemas, os 7 sistemas que fazem a nossa sociedade funcionar, elas estão embebidas no maligno. Elas são maldosas. Elas não respondem como o reino de Deus responde. Por isso, nós precisamos romper com esses sistemas e renovar a nossa maneira, não nos conformar, mas buscar em Deus aquilo que tem o Espírito Santo. Acaso nós não sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes recebido da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você já imaginou que o próprio Deus, ele decidiu habitar na sua vida pelo Espírito Santo? E agora eu lhe pergunto, qual é o potencial do Espírito Santo? Qual é o potencial do Espírito Santo na sua vida? Aqui nós estávamos conversando nas nossas aulas aí sobre o transbordar do Espírito. A nossa dificuldade é em permitir que o Espírito Santo se manifeste por nosso intermédio. Nós, entre aspas, paramos Deus na nossa vida. Porque não permitimos Ele falar por nosso intermédio, não permitimos Ele dar a visão, dar o entendimento espiritual que Ele quer dar à nossa vida, porque a nossa cultura diz, acho que não é bem assim. Eu não consigo. Quem sou eu? A quinta pergunta, para onde estou indo? Isso aqui é interessante durante o louvor. O Espírito Santo trabalhou um pouquinho comigo sobre isso. E normalmente destino tem a ver para nós com um lugar, que é para onde que a gente está indo. E no reino de Deus não tem a ver com o lugar. Tem a ver com o ser. Para onde que o Espírito Santo está nos levando? Veja esse texto, só para entrar um pouquinho.
Paulo ora ali, um pouquinho mais adiante aqui em Efésios, quando ele percebe a nossa limitação de perceber as coisas de Deus, e ele começa a orar por nós, e ele diz assim, determinado ponto na oração, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O seu destino está ligado então com as outras coisas, todos quem você é, o seu potencial está ligado com da onde você veio, está ligado com tudo que você é. O coração de Deus é que você chegue à plenitude em Deus, a plenitude do conhecimento dele. Que você não viva mais na limitação de um ser humano, mas você viva como Jesus viveu. E manifeste o reino de Deus com toda a sua intensidade. Aqui valeria a pena dar um sapateado e dizer um glória a Deus. O seu destino é hoje ainda, você que recebeu a vida eterna. A vida eterna, ela não tem a ver com apenas a eternidade. Ela tem a ver com hoje. A vida eterna já se experimenta, já se vivencia hoje, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. A vida eterna, ela tem a ver com a vida do próprio Deus se manifestando em nós pelo Espírito Santo e nos levando no entendimento, na prática, na fala, em tudo que fazemos, a manifestar a Deus sobre a face da terra, a manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Uau! Resumindo, essas questões da vida, elas resumem tudo sobre a vida do ser humano. E a resposta correta para cada uma delas é aquilo que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham ela em abundância. Que nas 5 perguntas você tenha plena segurança, e ser humilde é crer e pensar e agir como Deus pensa nessas 5 perguntas. O orgulho tem a ver com resistir àquilo que Deus fala conosco. E o desejo de todo ser humano é ter a vida abundante. Deixa eu usar aqui o termo sucesso para aplicar no nosso dia a dia, que é andar do modo digno. Todos nós queremos ter sucesso e todos nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso. E o nosso Pai Celeste quer que você tenha sucesso na vida. E o interessante é que, quando você olha para isso, a vida em abundância, ela foi feita para dar certo, a vida não foi feita para dar errado. O seu casamento foi feito para dar, seu filho foi feito para dar certo. Para que cumpra o propósito. E a vida, nesse ponto, ela é previsível. Você pode ver antecipadamente o sucesso, como você pode ver antecipadamente a falha. Eu cito aqui o exemplo da honra. Quer dar certo na vida? Precisa honrar. Pai e mãe. Começar em casa. E a honra, ela permeia todos os nossos relacionamentos. Honrar cada pessoa. Honrar a liderança do nosso país. Honrar é dar devido peso e consideração. E você quer ter sucesso no seu trabalho, honre o seu patrão. Quer ter sucesso como empregador, honre aqueles seus colaboradores, que hoje é a maneira que fala. Né? Honre. Valorize. Aqueles a quem Deus tem dado. Então, a honra, quando se dá o devido valor, você sempre vai receber o benefício. Quer dizer, a honra, quando que a honra é necessária? Sempre que você recebe um benefício. Que alguém faz para você alguma coisa, você honra dizendo muito obrigado. Ou se você quer pedir para uma pessoa fazer alguma coisa, você honra falando por gentileza. Você honra o valor da pessoa, e quando você faz isso, a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa, você vai bem, você terá longa vida sobre a terra.
Então, a vida, ela foi projetada da parte de Deus para que ela funcione. E ela foi projetada por Deus para funcionar segundo as leis. E nós conversamos há umas semanas atrás sobre os 4 tipos de lei. Você tem as leis da criação, né? Eu estava ouvindo um cientista que busca em primeiro lugar o reino de Deus, e ele falando algumas coisas, eu fiquei impressionado. Ele disse que das coisas que ele falou, né? E quando você percebe a maneira como Deus fez todas as coisas, o mais simples que a gente sempre cita, né? Se você obedece às leis de Deus para a geração de uma nova vida, você sabe exatamente o que precisa ser feito e se sabe o processo. E a geração de uma vida, ela não é feita para dar errado, ela é feita para dar certo. Por isso que quando não dá certo, o que acontece? A gente fica abalado. A gente busca a maneira que venha um filho saudável, uma filha saudável. Tudo que Deus fez na criação, ela foi feita para que dê certo. Todo o princípio das Escrituras, que são os mandamentos, são as leis, projetam para que as coisas funcionem bem. Os cientistas, que têm uma veia profética, quando eles começam a pesquisar as leis de Deus na criação e pesquisar como são os processos, eles começam a descobrir tudo aquilo que Deus escondeu na sua criação. Eu falei um tempo atrás sobre o pico-pico, né? Uma pessoa foi lá e começou a perguntar e pesquisar um negócio. Esses dias eu estava falando sobre um irmão que era cientista e ele queria saber do universo. Deus disse, isso é demais para você. E aí ele perguntou então, porque ele plantava amendoim, e ele perguntou para Deus, o que o Senhor escondeu no amendoim? Para nós é uma pasta o que a gente come ali. Ele descobriu 300 aplicações distintas para o amendoim. Tudo na vida é feito para que você, quando você coopera com as leis de Deus, a vida ela dá certo. Então, para que a sua vida dê certo, o que eu preciso tomar? Eu preciso tomar as decisões corretas. Por exemplo, hoje o nosso desafio, o Espírito Santo está nos chamando para tomar uma decisão em relação ao que diz em Efésios capítulo 4. Eu quero andar de modo digno do meu chamado, da minha vocação. Eu quero honrar a Deus com a minha vida e com tudo que eu faço. Quando você aplica o seu coração a isso, quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ver que os céus começam a se abrir e você vai começando a compreender algumas das coisas. E eu queria seguir um pouquinho usando uma metáfora. Sabe o que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que consiste na comparação de algo. Porque como nós somos seres espirituais e temos uma alma e habitamos num corpo, a nossa alma ela precisa perceber algumas coisas e ela aprende pela comparação, enquanto o nosso espírito aprende pela revelação. Eu procurei trabalhar com você até agora, trabalhar a revelação, o entendimento que suba ao seu coração as verdades da palavra de Deus e você chega ao ponto, agora entendi. Mas também tem a metáfora que quando se usa uma linguagem de comparação que nos ajuda a compreender como as coisas são. E eu quero usar uma metáfora aqui que é o seu abençoado do seu aparelho aqui. Que todos nós usamos, né? Parece que no Brasil tem mais celular que habitante. E alguns aqui carregam 2 no bolso. E é um instrumento que está presente na nossa caminhada. E eu queria trabalhar um pouquinho essa metáfora com você. O celular, ele é um produto, eu podia usar outros produtos como um carro, eu podia usar outro produto como sapato, como roupas. É um produto, né? E todo produto, ele, de certa forma, você vai perceber como Deus já embutiu isso no ser humano, da maneira como ele faz as coisas. Então, disse também Deus, façamos o ser humano. Esse é o produto que nós vamos conversar hoje. Então você vai ver, se você pensar um pouquinho mais rápido, você já vai
perceber, vai já fazendo as conexões, né, de comparação no seu entendimento. Você é um produto da parte de Deus. Você foi gerado por Deus com uma ideia, com um propósito, com um destino, com uma razão específica. Para isso, os celulares, eles receberam um nome. Normalmente é o nome da empresa, né? Que ela tem, assim, a sua bolsa, o seu carro, né? Eu achei interessante esses dias a discussão que deu em torno de uma bolsa, só porque as pessoas se dispõem a pagar milhares de reais para usar aquela bolsa para marcar sua identidade. E outros ficam com inveja e ficam falando mal, porque também queriam ter aquilo. Se comprar alguma coisa de grife, compra por causa da qualidade, não por causa do nome, né? Às vezes o nome tem a ver com qualidade, né? E a palavra de Deus diz assim, e aqui tem um segredo. Deus diz assim: manifestei, orando com seus discípulos, orando a Deus, né? E os discípulos acompanhando de Jesus, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Ele segue um pouquinho mais adiante e diz: protege-os no teu nome. O nome de Deus está marcado na sua vida. E o nome de Deus, ele é presente, assim, desde Moisés ele fez a pergunta, né? Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Eu serei quem eu sou. Depois ele se manifesta: eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. E às vezes ficam pensando assim, já me perguntaram: quem que você é? Eu disse: eu sou pastor. Não, isso é o que você faz. Não, o que eu faço é pastorear. Pastoreio por quê? Porque eu sou pastor. Um pastor não é feito fazenda. Ele é por natureza. Pela natureza que Deus deu para nós. Você é um filho de Deus porque Deus lhe deu esse presente. E Ele colocou o nome dEle na sua vida. E o nome dEle ou é honrado ou é desonrado. O nome dEle está... ele é declarado sobre a sua vida. Segunda coisa que os celulares têm, eles têm uma imagem. Todo produto tem sua imagem, né? Quando você olha para a maçã ali, você já sabe o nome. Se você olhar para uma estrela de 3 pontas, você já sabe que carro que é. Né? A imagem é colocada. E normalmente uma imagem ela é colocada no final, quando o produto já está pronto. Quando o produto está completo, daí que é colocado a imagem. Deus, ele disse assim, também disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você carrega dentro de você a imagem e a semelhança de Deus. Então, Jesus disse assim para vocês: vós sois a luz do mundo. Aí fica estranho você falar assim: eu sou a luz do mundo, né? Porque a gente fica meio assim: não, Jesus, hoje você e eu não somos a luz do mundo. Você é o sal da terra, eu sou o sal da terra. Eu faço, aonde eu chego, eu faço diferença. O Espírito Santo habita em mim e o reino de Deus se manifesta na minha vida. Aonde eu estou, o reino de Deus está. Como nós ouvimos a ministração da semana passada. Você carrega a imagem de Deus, as suas características como caráter e as suas habilidades, a sua semelhança. A habilidade, por exemplo, que nós conversamos há 2 semanas, a habilidade de criar pela sua fala. Interessante, né? E quando eles terminam, então, o produto, a última coisa que eles colocam colocam essa imagem e representa o nome da empresa
E a empresa, ela tem um cuidado especial com essa questão. Aí, antes de os celulares eles serem colocados no mercado de trabalho, normalmente o que se faz, tem uma pessoa que está lá, e ele está testando. Ele está testando se tudo está funcionando. Ele se conecta à internet, ele dá para escrever textos, eles devem ter um teste padrão que eles fazem. Isso aqui é muito interessante, porque você não veio incompleto, você veio a esse mundo completo. O produto só nasce depois que ele está pronto. É um mistério isso. E aí quando você olha o Salmo, ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as suas obras são admiráveis. E aí minha alma o sabe muito bem. A sua alma precisa saber quão preciosa é a sua vida, criada à imagem e semelhança de Deus. Que você, antes de vir ao mundo, você já foi testado. Antes de vir ao mundo, estava claro que você ia dar certo. Antes de vir ao mundo, antes de nascer, os céus já perceberam a sua vida, já testaram a sua vida e disse: vai dar certo, pode colocar na criação, porque ele vai cumprir com o seu propósito. Então, quando você recebe, teoricamente, um novo produto na caixa, ele na verdade não é novo, alguém já usou ele, alguém já testou ele. É interessante quando você recebe, eu esqueci de trazer aqui, quando você recebe o seu produto, ele vem numa caixa. E quando você abre a caixa, o que é a primeira coisa que está em cima? O manual do proprietário. O que esse manual ensina? Ele ensina todas as funções. Ele diz ali nesse manual, se você ler ele, né? Normalmente a gente não lê. Se o celular vai fazer essa chamada, como é que eles sabem? Porque já testaram. Ele diz ali que ele vai se conectar à internet, por quê? Como é que eles sabem? Porque eles já testaram. Esse celular vai enviar mensagem de texto, como é que eles sabem? Essa bateria, ela dura 8 horas, ou dura 3 dias, como é que eles sabem? Porque ela foi testada. Quando eles colocam a imagem no produto, esse é o sinal que ele já está terminado, ele já está completo, pronto para ser utilizado. E aí eles colocam esse livro na caixa. E um dos salmos que eu aprendi a memorizar já no começo da minha caminhada é esse aqui: desvenda os meus olhos, para que eu contemple, para que eu tenha compreensão, possa ver as maravilhas da tua lei. Muitos vivem a vida e desprezam o manual, não leem ele, não têm o tempo, não memorizam, não meditam dia e noite. Como é que a vida vai dar certo se não sabe usar? Garanto que eu só sei uma pequena parte do potencial desse aparelho. Eu não estudei corretamente o manual. Às vezes preciso correr para o outro, estou com esse problema, como é que eu resolvo? Resolve assim, assim, está no manual. Onde é que está? Está no manual. Alguém leu, estudou para você. Se você pensar naquele velho, antigo videocassete, não sei se você tem um em casa, muitos aqui nem sabem o que é isso, mas talvez se você lembra do seu aparelho de CD, ele já tinha menos funções. Mas o videocassete tinha muitas funções, só que a gente só sabia uma coisa: ligar, bater o play, o stop, passar para frente, para trás. É isso que a gente fazia. Só que o videocassete tinha 20 outras funções que a gente podia programar. Não, isso não precisa. Só vive no básico. Muitos vivem assim, pessoalmente também. Vivem só, né, da cama para a mesa, para o trabalho, para a mesa, para o trabalho. E nós perdemos o entendimento do que o manual de Deus diz. Interessante que esse manual, você vai encontrar também nele o termo garantia. No inglês eles usam warranty e guarantee.
que seria a garantia de fábrica e a garantia do produto. Garantia de fábrica, ela às vezes aparece quando num carro é feito um recall. Nos telefones eu nunca vi isso acontecer, mas nos carros assim. Esses dias o Charles disse, teve um recall no meu carro. Teu carro? Já tem uns 15, 20 anos, está na hora de ter um novo. Não, fez um recall. Por quê? Fizeram um recall? Porque eles gostavam do Charles? Por que eles fizeram o recall? Porque estava em jogo o nome Volkswagen. Eles disseram, traga aqui, nós pagamos tudo, você pode vir buscar, não precisa pagar nada. Às vezes, se vem com um erro de fábrica, você pode trocar ele e receber um zero em folha. À custa do fabricante. Por quê? Porque ele gosta da gente. Quando a gente compra um produto dele e ele está errado e eu reclamo, eles não dizem assim, azar é seu, você pegou errado, deu ruim para você. Não. Eles protegem o quê? O nome. A marca deles. Isso aqui é muito importante para nós, quando nós olhamos para a nossa vida. Em outras palavras, o sucesso do produto, do celular, protege a reputação porque eles foram colocados no mercado. Você dá certo, viver de modo digno, protege o nome do Criador. Não é isso que muitas vezes acontece? Quando nós não vivemos de acordo, de quem é feito escárnio? De Deus. E isso é ser um cristão? É isso que representa Deus? E nós temos um temor diante disso. E quando Deus criou a sua vida, Ele criou a sua vida para ser plena, a imagem e semelhança dEle. Ele não começou a criar você quando você nasceu, você já veio pronto, você nasceu pronto. Você veio à Terra porque você está completo, você está acabado, assim por dizer. Você tem tudo o que precisa para cumprir com o seu propósito. Todas as funções, todas as características, as habilidades já estão dentro de você. Você nasceu com tudo isso dentro de você. Você não busca fora, você encontra dentro de você. Para você viver o propósito de Deus na sua vida, é como um pássaro voar. Para que um pássaro voe, ele não precisa ir para uma escola de aviação. Para você ser um filho de Deus, você precisa apenas permitir que o propósito de Deus se manifeste na sua vida naturalmente. Você vai cumprir com a lei, com o propósito, com o chamado de Deus. Quando você percebe as leis que Deus deu para você funcionar corretamente, meditar dia e noite, balbuciar a palavra de Deus, falar conforme Deus está falando, pensar como Deus está falando, você vai ver que você vai honrar a Deus, nós vamos honrar a Deus com tudo que nós temos. Então o seu sucesso, ele glorifica a Deus. E Deus diz quando Ele cuida, com relação ao nome ainda, vocês sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Deus te ama, e Deus colocou um propósito na sua vida, e porque Ele te ama, Ele quer que o propósito dEle se cumpra na sua vida, por amor ao nome dEle, por amor àquilo que Ele colocou na sua vida, Ele quer ser glorificado na sua vida. E o sucesso, então, ele glorifica a Deus. Quando você tem sucesso na vida, você vive de uma maneira digna, o resultado das decisões que você toma honra a Deus. E quando você toma decisões fora, você vai obter o fracasso também na vida, nos relacionamentos. Em outras palavras, todos vêm à terra, mas cada um decide o quanto de si ele vai manifestar à terra. Do quanto manifesta o seu propósito na terra. Cada um decide o quão intenso, o quão intencional ele quer ser, o quão inspirador ele quer viver.
É uma decisão particular de cada um de nós. Se nós nos amoldamos ao que acontece no nosso mundo, nós já sabemos. Quando nós nos moldamos, permitimos que o Espírito Santo molde e traga à luz o propósito de Deus, Deus vai ser glorificado na nossa vida. Todos nós viemos à Terra com um potencial divino. Mas você e eu, nós decidimos o quanto nós vamos manifestar na Terra. E Deus enviou você a isso na Terra, para manifestá-lo na Terra. Porque muitos de nós vivemos debaixo de mentira, debaixo de limitadores. Jesus veio para que você seja liberto das mentiras e seja uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa que vive com profusão, que vive todo o seu chamado, não só no tempo de criança, juventude, não só no tempo da meia-idade, na melhor idade. Abraão começou com 75 anos, não venha me dizer que eu estou velho e estou incapaz de produzir a obra de Deus. Caleb começou com 85 anos, não venha dizer para uma pessoa de 85 anos, você já não tem mais o que dar na vida. Enquanto você tem fôlego de vida, o propósito de Deus está para se cumprir na sua vida. Cumpra com aquilo que Deus tem colocado na sua vida e honre a Ele na sua caminhada. Concluindo. Eu consegui. Antes do meio-dia. Hoje eu quero te convidar a você tomar uma decisão. Porque ela é crucial no processo de você entender o chamado de Deus na sua vida, o propósito de Deus. Na semana, enquanto você estiver orando, jejuando, conversando com Deus sobre as perguntas, quero que você decida, porque quando você se coloca no lugar certo, as outras decisões elas vão encaixando. Quando se coloca no lugar errado, as decisões elas vão sendo confusas dali em diante. É a mesma coisa que se os músicos começam a tocar em tons diferentes, dá ruim. Todos precisam tocar no mesmo tom, todos precisam tocar no mesmo ritmo. Nós precisamos entrar no mesmo tom de Deus, no mesmo ritmo de Deus, do pensamento. E hoje eu quero te convidar a você se posicionar diante dele e dizer: eu vou honrar a Deus com a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu vou honrar a Deus com a minha vida. Eu quero honrar e glorificar a obra dele, a quem eu sou, para que ele me gerou, qual o meu potencial. Eu quero honrar tudo que Deus fala na minha vida, eu quero glorificar a Ele com tudo que tenho, com tudo que sou, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a revelação que Deus me dá. Eu quero viver intensamente o que Deus tem para mim. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.